Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Que bom que estamos de volta à congregação dos santos. E sempre é bom estar na congregação reunido com os irmãos, ouvindo Deus falar. Então, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos dar continuidade à série Escolhido por Homens, Escolhido de Deus. Diga comigo: escolhido por homens, escolhido por homens, escolhido de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Diga comigo: eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Continua a revelar-se, como Tu tens se revelado nessa série, Pai. Em nome de Jesus, amém. Escolhido por homens, escolhido de Deus, parte 3. O profeta Samuel, que ungiu o primeiro rei de Israel, agora estava se preparando para ungir o segundo rei. Exatamente isso, porque foi o próprio Samuel que ungiu Saul. Agora Deus rejeita Saul e agora Deus prepara ele para ungir um dos filhos
de Jessé, o belamita. A escolha de Davi é bem diferenciada da que fora feita com relação a Saul. Fisicamente, Saul era o cara. Fisicamente, Saul impressionava. Era uma verdadeira celebridade. Davi, por sua vez, era um Zé Ninguém. O último em sua família, deixado para pastorear as ovelhas na região rural ao redor de Belém, enquanto os 7 irmãos estavam sendo apresentados a Samuel nas festividades da cidade. O mais improvável dos irmãos entrou para a história cristã como a marca característica da graça de Deus. É tremendo, né? Aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que o pai mandou ele cuidar das ovelhas, aquele que tinha sim suas qualidades, mas que não era o reconhecido. Coisa tremenda, né? Deus escolhe o pequeno, deixa o grande de lado, para que ninguém possa se vangloriar. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 aos versículos 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 aos versículos 29. Saul foi um rei escolhido por homens. É aqui onde eu quero ponderar com vocês. Saul foi um rei escolhido por homens, porque era a vontade do povo, porque era a vontade dos homens, mediante a impaciência e a insatisfação do povo, de insistir na escolha de um rei, que eles fossem semelhantes às outras nações. Agora preste atenção como isso é sério. Porém, o pedido foi do povo, foi dos homens, mas quem constituiu Saul a rei foi Deus. Olha que coisa séria. Olha como é sério quando nós preferimos a vontade parcial, a vontade que não segue naquilo que Deus tem para nossas vidas, que é a vontade soberana e absoluta. Eles pediram um rei, porque eles queriam ser iguais às outras nações. A escolha foi do povo, a escolha foi dos homens daquela nação, da nação de Israel. Mas quem constituiu Saul a rei sobre aquele povo foi o próprio Deus. Meu Jesus. É a vontade soberana e a vontade permissiva. Eita Jesus. Eu corro léguas, quilômetros dessa vontade permissiva.
Porque a vontade permissiva, ela vem agregada de coisas que eu não vou suportar fazer. A vontade permissiva, ela vai me levar para o âmbito de inadequação. Haverá momentos que eu não terei como fugir da escolha que eu fiz. É o que está acontecendo com eles. Mas interessante que nós, estudando ontem sobre autoridade, ficou bem claro, ficou a revelação que veio aos nossos corações, é que foi o próprio Deus que instituiu, que elevou Saul à condição de rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Olha o que Deus vai falar em relação a Saul. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou muito triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Eu fico pensando assim, por que será que Samuel gostava tanto de Saul? Por que será que Samuel passou a noite toda clamando ao Senhor? E eu não tenho outra resposta para mim mesmo. É que Samuel tinha um coração misericordioso. Samuel era um profeta que se adequava. Olha aí, enquanto que a vida de Saul era uma inadequação, Samuel se adequava à vontade daquilo que Deus queria que ele fizesse. Você viu quando ele disse: mas se eu for e Saul ficar sabendo, ele me matará. Aí o que é que Deus faz? Deus traz uma estratégia para o coração de Samuel. Deus é um Deus estrategista, amados. Deus não deixará você a ver navios. Deus não deixará você sozinho. Haverá momento na sua vida que você estará perplexo. Haverá momento na sua vida que você não saberá o que fazer. E nesse momento que você não sabe o que fazer, você é pego por uma tristeza, o desânimo vem sobre você e muitas vezes você não tem forças para seguir. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o dínamo, segundo o poder que habita em nós. Qual o poder que habita em nós? É o dínamo, amado, de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quando você não pode, Deus diz que você pode. Quando você vai diz que você não consegue, quando você diz que não consegue, Deus diz: eu vou contigo e você vai conseguir. Quando você diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou o menor, Ele disse: eu vou te fazer o maior. Amém. Deus é poderoso. Você viu aí? Lamento haver constituído Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eu não sei o que é que Deus está mandando você fazer. Eu não sei em qual direção Ele tem apontado para você seguir. Mas por menor que seja, obedeça. Obedeça. Chore hoje. Chora um pouquinho hoje, para amanhã você não chorar muitão. Se permita receber um não,
para lá na frente você receber um sim de Deus. Eu não sei o que Deus está falando com você nesta noite. Eu só sei que faça o que Deus tem mando você fazer. Então a primeira parte desta mensagem, a terceira parte da série Escolhido por Homens, Escolhido de Deus, eu estou chamando de Vivendo em Cavernas. Veja aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao versículo 12. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 a 12. Davi, mesmo sendo escolhido diretamente por Deus, precisou ir para o anonimato. Você ouviu? Eu vou repetir novamente. Davi, mesmo sendo escolhido diretamente pelo próprio Deus, ele se viu obrigado a ir para o anonimato. E por que você não quer ir para o anonimato? Por que você só quer ir para o estrelato? Deus está dizendo para você: vá para o anonimato. É momento de você se aquietar. É momento de você refazer projetos. Perguntar para Deus: qual a direção que eu devo seguir? E esperar suas ordenanças. E seguir. Então Davi, mesmo sendo escolhido por Deus, precisou ir para o anonimato. As circunstâncias dos acontecimentos fez com que Davi fugisse para as cavernas. Meu Deus. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, em outras versões diz um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disse: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busque um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 16. Você percebe que mesmo Deus sendo sabedor que o povo tinha rejeitado, o reinado de Saul se perpetuaria. Você vê como Deus é um Deus de princípio, que Deus não volta a palavra dele atrás. Deus não está dizendo que a palavra dele não foi válida sobre a vida do rei Saul. Ele não está dizendo que a palavra dele, que foi liberada sobre a vida do rei Saul,
está inválida. Não, de maneira alguma. Ele só está dizendo que se entristeceu, lamentou, lamento por haver instituído Saul como rei. Por quê? Porque ele desprezou as ordenanças de Deus. Sabe o que acontece? Quando Deus manda você fazer algo, aí sim cabe uma aplicação para a igreja. Quando Deus manda você fazer algo e você não faz, o que está acontecendo? Você está desprezando a Deus. É muito sério. Você não está apenas deixando de fazer o que ele disse, não. Você está desprezando ele. Você está dizendo para ele que você sabe tomar suas decisões. Você sabe que direção seguir. Então, quando o Espírito de Deus sai de Saul, o texto bíblico diz que Deus coloca um espírito maligno sobre ele. E os servos dele dizem: você precisa procurar um homem que toque harpa. Toque harpa. Agora toque com excelência. Porque quando ele tocar a harpa, o que vai acontecer? Você se sentirá melhor. Quando ele dedilhar a harpa, você se sentirá melhor. Então, o que é que acontece? Quando Deus diz: Samuel, acalma teu coração. Porque o texto diz que Samuel não se agradou, não gostou do que ele ouviu do povo. Quando o povo pede um rei. Aí o que é que Deus diz? Samuel, acalma teu coração. Samuel, se aquieta. Se aquieta, porque não foi você que eles rejeitaram, mas foi a mim que eles rejeitaram para que eu não continue sendo rei sobre eles. Mas mesmo sabendo dessa realidade, o que acontece? O reinado de Saul se perpetuaria se ele fosse obediente, se ele tivesse levado a sério o que Deus mandou ele fazer, se ele não tivesse desprezado as ordenanças do Senhor, o reinado dele teria se perpetuado. Mas Saul rejeitou as ordenanças de Deus, e o Senhor retirou seu espírito dele, e um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Busque um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Quem foi que encontraram? O filho de Jessé, o belamita, Davi. Eita, essa parte aqui eu amo, porque Deus vai evidenciar tantas coisas maravilhosas. Davi era seu nome. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar harpa. Olha, amados, aqui, olha para cá, que eu quero que você entenda como é importante a gente saber essas características. Olha, um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar harpa. Ele vai continuar e diz: ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18 a 19. Qual a primeira característica que você tem que ter? Que eu tenho que ter? Forte e valente. Foi o que Deus falou para Josué no primeiro capítulo do seu livro.
Seja forte e corajoso. Não, peraí, Josué. Você vai ser forte e muito corajoso. Pronto. Se você não estiver sendo forte e corajoso, então saia daqui decidido a ser forte, a ser valente. Segundo, ele fala com sensatez. O que é que ele era? Ele era um homem prudente. Ele era semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a força do vento, bateu contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, intacta. Porém, ela se machucou? Se machucou. Com certeza a casa ficou cheia de arranhões. Ela variou, mas ela permaneceu de pé. Essa é uma característica de alguém que é forte e valente. Esta é uma característica de um homem, de uma mulher sensatos. E a terceira característica que para mim é fundamental: e o Senhor está com ele. Eita, meu. Você tem convicção que Deus está com você? Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Você pode levantar sua mão direita e dizer: o Senhor está comigo. Está comigo. Agora pode aplaudir ele, pode aplaudir ele. Aleluia! Davi foi colocado sob a autoridade de Saul. E isso aconteceu logo depois de Deus declarar que lamentava profundamente de ter constituído Saul como rei. No entanto, isso não foi um incidente. Foi o quê? Isso foi propósito. Isso foi um plano de Deus. Você está pensando que o que acontece com a sua vida, até mesmo de errado, foi por acaso? Não. É plano de Deus, é propósito de Deus. Deus está te ensinando, Deus está te conduzindo para o lugar que Ele preparou para você. Mas no percurso haverá momentos que você vai ter que se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aconteça o que acontecer, eu não largo o pé da tua presença. É isso que tu quer, Senhor? Então lá vou eu. Por quê? Por que eu digo isso, amados? Porque é clássico, porque é costumeiro acontecer quando a gente se levanta, toma uma decisão: a partir de agora eu vou seguir nessa direção. Levanta-se um muro na nossa frente, levanta as dificuldades, levanta as perseguições, tudo que não presta começa a acontecer. Ainda aparece um filho de Deus abençoado para dizer para você: mas você não é crente, mas você não é filho de Deus, por que que isso está acontecendo com você? Eu de cara, de pronto eu digo: glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou aprendendo com Ele. Eu lembro que quando Jesus me resgatou, 3 meses depois eu conheci um colega muito precioso, e ele tinha um chamado de evangelista. E ele era ex-jogador de futebol. Ele já tinha sido jogador do Fortaleza e já tinha jogado no Ceará e já tinha jogado no Ferrinho e tinha sido campeão pelo Fortaleza. E ali nós nos conhecemos e ele me convidou para ir para uma vigília. Só que eu pensava que nessa vigília que nós íamos tinha muita gente, né? E na realidade nós fomos para Paracuru. Eu, ele e um obreiro, um diácono.
Chegamos lá dentro dos matos, perto da praia, só nós três, dentro de uma casa de taipa. Vamos lá. Quando eu sento, que o diácono senta, aí ele disse: e aí, meu irmão Rony, como é que você está? O Claudemir estava dizendo que você era cantor de tal banda. Eu disse sim. Ele disse: como é que está? Eu disse: rapaz, está uma luta grande, né? 3 meses que Jesus me resgatou. Estou recebendo convites demais para ir cantar carnaval, para ir. Aí ele olhou para mim assim e disse: meu irmão, faz o seguinte, vou te dar uma orientação, tá certo? Eu disse: tá bem. Fiquei alegre, dei o meu coração, apresentei meu coração para que ele me desse a orientação. Ele disse: você faz o seguinte, você vai cantar o carnaval, você aceita o contrato e vai cantar o carnaval, ganha o dinheiro do carnaval, quando você voltar, você paga as suas contas, guarda uma quantia e segue com Jesus. Amados, me deu uma raiva tão grande, me deu uma ira tão grande, que eu olhei, eu já tenho os meus olhos, são um bocadinho grandes, né? Eu olhei para ele, meio assim assustado, e disse: está repreendido, diabo, que o Senhor te repreenda. Você está pensando o quê? Se eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque Deus está limpando a ovelha, rapaz. É preciso passar por tudo isso que eu estou passando. Ele baixou a cabeça. Eu sei que acabou-se a vigília, tivemos que voltar para Fortaleza. Passou-se mais ou menos assim, uns 9 meses a 10 meses. Claudemir já pastor, né? Disse: vamos ali comigo, aniversário ali debaixo de uma mangueira. Eu disse: vamos. Cheguei cheio de irmãos, né? Eu disse: opa, aqui é diferente, quero ver gente. Aí vamos, pessoal, vamos almoçar, bora, cantar os parabéns do irmão e vamos almoçar. Quando a gente dá um passo, que era muita gente, sai um irmão por trás da mangueira. Espera aí, por favor, só um instante. Irmão, graça e paz. Todo mundo olhando para ver quem era. Quando eu olho assim, não era o irmão. Espera aí. Aí ele veio, chegou no centro, todo mundo assim, numa roda. Aí ele, caiu no joelho. Disse: meu Deus, me perdoe. Todo mundo olhando para ele para saber por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: irmão Rony. Todo mundo olhou para mim: me perdoe, meu irmão, eu fui usado pelo diabo para destruir a sua vida. Me perdoe. Olha, Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Você é um homem de Deus. Me perdoe. Você me perdoa. Disse: meu irmão, está perdoado. Aí os irmãos foram lá, levantaram ele, a gente foi comer. Se nós não vigiarmos nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, e não descansar na presença de Deus, principalmente quando a impaciência bate a porta, principalmente quando a insatisfação bate a porta, a gente vai fazer o que não deve fazer, a gente vai escolher o que não deve escolher. Foi o caso de Saul. O povo aparentemente tinha uma razão de querer um rei, de não querer mais contato com os filhos de Samuel, porque eles não seguiram os caminhos de Samuel. Existem coisas que não entenderemos o porquê delas acontecerem. O que acontece, amados, é que muitas vezes queremos relativizar Deus. Espera aí, pastor, relativizar Deus, sim. Na maioria das vezes, você, eu, nós caímos nessa esparrela de relativizar Deus. Olhamos para Deus
e o consideramos sob um ponto de vista relativo e não absoluto. E na realidade, de fato, Deus é absoluto sobre tudo e sobre todos. Quando nós entendemos isso, deixaremos de sofrer, sofreremos menos, porque às vezes o sofrimento faz parte do processo, mas é bom a gente sofrer as consequências do acerto do que sofrer as consequências do desacerto. O que você pensa quando você olha para Deus? Quais dos atributos dele você se depara? Ao pensar nele, ao olhar para ele, qual o primeiro atributo que vem ao teu coração? A graça, o amor, as misericórdias, a bondade. Atributos. O que são atributos? Qualidade própria e inerente à pessoa. Aquilo que faz parte dele, que é dele. Existem características em você que só você tem. Existem características em você que Deus vai usar você com essas características. Eu costumo dizer aqui, e sempre vou dizer, que existem pessoas específicas para pessoas específicas. Então não se surpreenda se de repente você se deparar com um contexto que você vê que aquela pessoa é específica na sua vida. Não se surpreenda, porque se for Deus que está falando, se for Deus que falou, Ele move céus e terra para cumprir sua palavra. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nesta noite? No início, Saul tratava Davi gentilmente, com favorecimento. Por quê? Porque ele estava servindo aos seus propósitos. O que acontecia? Quando o espírito maligno vinha sobre ele, Davi começava a dedilhar a harpa e o espírito maligno saía. Você se relaciona com esse Deus que eu estou falando? Ou nunca passou pela sua cabeça que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer? Sabe por quê, amados? Sabe a compreensão que eu tenho? É porque muitas vezes nós damos mais vazão para a coisa negativa, para aquela coisa que atrapalha o nosso bem-estar, a nossa caminhada, a nossa existência, do que para as coisas que Deus tem, porque eu tenho que pagar um preço, eu tenho que me sujeitar a fazer o que eu não quero. Até gosto, mas tira meu tempo e eu não quero me comprometer. Até falamos sobre isso ontem na reunião, que a obra de Deus, ela é voluntária, mas ela requer coragem, ela requer vontade, ela requer de você decisão. Haverá um momento que você vai ter que se levantar e vai saber que vai pagar um preço. É muito bom. É muito bom, amado, se você fosse fazer a obra de Deus como que você vai para um shopping center. É muito bom. Aí foi que aconteceu. Quando Saul percebeu que Davi seria uma ameaça à tranquilidade dele, o rei tornou-se violento por causa dos seus ciúmes. E a partir desse momento ele procurou destruí-lo. O rei Saul procurou matar Davi. Davi precisou fugir para o anonimato a fim de salvar a sua vida, e foi viver nas cavernas.
Segunda parte da mensagem. Segundo o coração de Deus. Veja aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 13 ao 14. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não aguardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Meu Deus, que coisa séria. Eu me tremo todinho, eu temo e tremo quando eu leio esse texto, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O que o Senhor tem ordenado a você, você tem feito? Você tem seguido mediante a ordenança de Deus? Ou você tem parado pelo meio do caminho? Ou você tem feito o que você não deve fazer? Ou você tem agregado valores que não são de Deus? Amados, estamos vivendo em um tempo que a igreja do Senhor, ela está sendo bombardeada. Você sabia? A igreja do Senhor está sendo bombardeada. É escândalo de um lado, é escândalo de outro. Quando você pensa que não, estoura outro escândalo. Mas eu te digo assim, abrindo meu coração mesmo para você, a igreja que está aqui hoje, e para você que vai assistir, para você que está assistindo agora no canal do YouTube, eu não me abalo, eu não me envergonho, eu não me escandalizo. Por quê, pastor Ronaldo? Porque quando eu olho para Mateus capítulo 24, eu vejo se cumprir tudo o que está acontecendo. Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que não me chama mais de servo, me chama de amigo. Mas por que ele me chama de amigo? Porque o servo não sabe as particularidades do seu senhor, mas o seu amigo conhece o seu amigo. Então Jesus, sendo meu amigo, sendo seu amigo, o que é que ele diz? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se possível, até os escolhidos serão enganados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você precisa ser valente, você precisa ser uma pessoa sensata, você precisa ser uma pessoa prudente, você precisa crer na palavra de Deus, tê-lo como absoluto na sua vida. Davi é a única pessoa na Bíblia chamada de um homem segundo o coração de Deus. Dr. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, faz referência à escolha de Deus. Veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a versículo 23. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha que coisa tremenda. A gente olha assim, poxa, mas que coisa triste aconteceu, né?
De repente, meu coração foi dilacerado. Não foi como eu imaginava que ia ser. Não foi como eu pensava que ia acontecer. Aconteceu desse jeito. Tudo está perdido. Aí o que é que Deus faz? Deus agora inverte. Olha. Deus inverte, amado. Deus troca, coloca aquele que estava lá na frente. Deus coloca lá para o final da fila. Aquele que estava no final da fila, Deus coloca na frente. E assim Deus vai trabalhando. Ele vai trabalhando. O texto diz que da descendência da descendência de quem? Da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel quem? O Salvador, que é Jesus. Olha o que foi que aconteceu. Atos capítulo 13, versículo 21 a 23. Mais uma vez, as escrituras sagradas reafirmam que foi Deus quem instituiu Saul como rei. Porém, foi o povo que pediu o rei. Não foi a vontade soberana e absoluta de Deus, mas a vontade permissiva de Deus que instituiu Saul a rei. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 4. O impulso de Davi nesse momento foi se levantar e cortar a ponta do manto de Saul. Pensou? Você está dentro de uma caverna com seus homens, todo mundo bem armado até os dentes, e de repente entra o seu inimigo. Ele é quem se constituía inimigo de Davi. Para Davi não. Para Davi, Saul era o rei dele. É incrível, gente. Um homem, quando entende o princípio da honra e o princípio da autoridade, pelo amor de Deus, sai de perto. Sai de perto. Então veja bem, Davi estava ali com a oportunidade. Davi teve a oportunidade de acabar de uma vez por todas com o constrangimento que vinha sofrendo com a perseguição de Saul, perseguindo-o para matá-lo, mas não fez. O que é que eu tenho aprendido com isso, amados, ao longo desses 24 anos de caminhada cristã? É que Deus cria oportunidades para revelar seus escolhidos. É isso mesmo. Durante esse tempo todo, 24 anos, que agora entrou para 25 anos, dia 1º de setembro, ainda está longe. O que eu tenho aprendido é que Deus cria oportunidades para revelar seus escolhidos. Deus é específico na objetividade de sua escolha segundo a sua vontade. Ele é objetivo. Ele não tem variação. Ele não muda. Ele é Deus. Ele é fiel. Por que é que eu insisto tanto nessa igreja? Insisto muito que você tire tempo sozinho com Deus, que você faça todo dia no seu cotidiano, você leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e faça o seu culto racional. Por quê?
Porque se você não praticar o seu culto racional, você não saberá a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o quê? É boa, é perfeita e é agradável. Mas se você não faz culto racional, se você não tira tempo sozinho com Ele, pastor, mas quando eu estou tomando banho, eu estou falando com Deus. Pastor, quando eu estou trocando de roupa para ir para o colégio, eu estou conversando com Deus. Pastor, quando eu estou na praça, eu estou conversando com Deus. Pastor, mas quando eu estou conversando com Deus. Peraí, isso não é tirar tempo sozinho com Deus. Tirar tempo sozinho com Deus é você parar. Pastor, mas eu não tenho muito tempo. Tira 10 minutos, 15 minutos, tira pouco tempo. Acorda de manhã e vai falar com Ele. Seu dia irá ser assim, esplendoroso. Por quê? Porque tudo vai estar no comando dele. Tudo que vier sobre a sua vida vai vir dele, com permissão dele, com a vontade dele. Eu tenho insistido e vou continuar insistindo com essa igreja. Olha o culto racional, a leitura da palavra, tempo sozinho com Deus. Porque o que é que vai agregar na sua vida? Experiência, intimidade e principalmente a sua vida espiritual vai dar um voo para perto dele, para a montanha mais alta, para a rocha, né? Para a rocha mais alta que houver.